Deus, louvado seja o nome do Senhor. Desde já quero passar o trabalho para o pastor Freire. Pode ser, meus irmãos. Amém. Como o vosso supervisor decidiu não entrar de recesso, e também basicamente eu, até que terça-feira que eu não fui para a sede, né? Foi lá? Né? Foi lá, pô. Isso. Não fui, eu tirei um dia de descanso, mas atendi na segunda, gabinete pastoral, domingo eu estive lá, sábado mutirão, e basicamente a gente está direto no Rojão. Então decidimos reempossar. Ah, pastor, mas ele já é daqui, já vai ficar aqui. É uma questão de termo, de documento e tudo mais, para viabilizar oficialmente a presença durante o período que o nosso evangelista vai estar aqui conosco durante esse ano. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Aí comecemos do versículo 7. Efésios capítulo 4, versículo 7. O santo ministério e o serviço dos santos. Paulo escreve à igreja de Efésios, a igreja em Éfeso, dizendo o seguinte: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Estamos num texto muito interessante e apropriado para essa oportunidade.
Também é para qualquer momento a gente pregar, vai ser num culto de doutrina, numa capacitação de liderança, que logo nós vamos adiar nossa capacitação de liderança no dia 3 do campo, em face do aniversário de um companheiro, que aí eu não posso deixar de ir. E é à noite. Então eu vou ter que cancelar o dia 3, que está na agenda, o nosso compromisso de capacitação. Então logo, eu acho que toda semana a gente vê essa data, rever e marca uma nova data. Então é um texto muito maravilhoso. Paulo está dizendo que a graça foi dada a cada um de nós. E se você abrir Tito, a epístola que Paulo escreve a Tito, vamos lá, abrir o capítulo 2, o versículo de número 11. Se alguém abriu, encontrou logo. Amém. Tudo bem, leia. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renúncia, impiedade e as paixões, mudança, a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era sempre adequada. Muito bem. A Bíblia fala, numa outra versão, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de modo sensata, justa e piedosamente. O versículo 3, ali o 12, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Parando aqui, então há uma conexão naquele versículo 7 do capítulo 4 de Efésios com Tito, sendo mesmo apóstolos que escrevem essas recomendações. Ele escreve para uma igreja e depois ele vai escrever para um obreiro em particular. E aí ele continua dizendo: quando ele subiu às alturas, ele quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ressuscitar, levou cativo o cativeiro e ele concedeu dons aos homens. De acordo com o estudo escatológico, esse cativeiro eram os que estavam mortos, descansando no seio de Abraão. Porque no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, antes da vinda de Cristo, da sua ressurreição, que acontece aqui, que Paulo está dizendo, os que morriam em Cristo e os que morriam sem, os que morriam sem Deus, e os que morriam sem Deus, como se dissesse, os que morriam sem a esperança de Cristo, e os que morriam na esperança de Cristo, iam para o Sheol, que no grego significa o Hades. E lá naquele Sheol, conforme o capítulo de Lucas, que retrata o episódio do rico e do Lázaro, você vai ter uma divisão entre o seio de Abraão e o próprio inferno em si, certo? O local de tormento. E aí você revê como retrata, nosso Senhor Jesus retrata que aquilo chama-se, na concepção de alguns, de uma parábola. Mas fazendo um exame exegético do texto, aquela não seria uma parábola para alguns, que a parábola não menciona o nome de pessoas e outros detalhes, fazendo uma análise exegética. E a conclusão é de que, na verdade, aquele texto seria algo que aconteceu, que estivesse acontecendo, que Jesus presenciou, que era Deus e foi Deus sempre. E aí acontece que esse seio de Abraão morreu rico, foi para o inferno. Morreu Lázaro, foi para o seio de Abraão. E lá no seio de Abraão, na verdade, o rico chamava Abraão para que pusesse pelo menos um pouquinho d'água, né, na sua língua, para que refrescasse um pouco o tormento dele. Ele disse: não dá, os que estão daí não dá para vir para cá, e daqui não dá para ir para lá. Pois mande alguém falar aos meus parentes
aos meus familiares para não virem para cá, se arrependam. Ele disse: não dá, não dá, quem está aqui não volta, é como se dissesse para o mundo dos vivos, não tem retorno. Que ouçam Moisés e os profetas, a lei, o que está escrito, é a mesma coisa de hoje, que ouçam a palavra de Deus. Então aconteceu que quando Jesus morreu, quando ele ressuscita, diz a palavra do Senhor aqui, quando ele ressuscitou, ele levou, quando ele subiu ao céu, melhor dizendo, foi assunto ao céu, levou cativo o cativeiro. No estudo escatológico, esse cativo se refere ao seio de Abraão, que estava lá embaixo do Hades, que agora fica somente o inferno. E o seio de Abraão foi transportado para o céu. Na visão de Antônio Gilberto, no calendário da profecia, ele diz que eles estão debaixo do trono de Deus em repouso, esperando a volta de Jesus. Que aí, em 2 Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, se você quiser abrir comigo, nós vamos ver exatamente esses que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Capítulo 4, versículo de número 13. Diz aqui: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante não é bruto aqui não, é falta de saber, falta de conhecimento, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos isto por palavra do Senhor, nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo nenhum passaremos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você percebe aqui que Paulo segue a mesma sequência. Subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mesmo esse cativeiro, esses cativos que estavam no cativeiro do Hades, nesse momento, eles não estão usufruindo do gozo celestial lá, estão dormindo na presença de Deus. E quando soar a trombeta, como diz Paulo aqui, na primeira epístola dele à igreja de Tessalônica, nós seremos arrebatados, mas Jesus já vai estar sob a abóbada da terra, quer dizer, entre nuvens, esperando a gente lá. E nós seremos arrebatados, mas Jesus já traz na sua companhia esses que estavam dormindo lá. Santos de todas as eras, de todos os tempos, serão participantes do encontro da igreja com Ele. Já pensou, pastor? Não é lindo? Eu quero ver esse dia, estar lá nesse dia. E a Bíblia Sagrada diz que a nossa esperança é a sua vinda, certo? E é isso que nós nos aferramos. Bom, mas enquanto Jesus não vem, Paulo segue na epístola que eu li aqui de Efésios, e ele dizendo: olha, o que quer dizer senão que também havia descido até, subiu, senão que também havia descido até as regiões interiores da terra. Está falando de Jesus que desceu para pregar aos espíritos em prisão. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí, dentre essas coisas que a Bíblia Sagrada diz que Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, são na verdade dons que estão descritos no capítulo 4, versículo 7, diz que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A ressurreição de Cristo possibilitou muita coisa.
mas muita coisa mesmo. A nossa salvação em primeiro lugar. Paulo disse que se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação, seria vão esse culto nesse momento. Nada aqui teria sentido. Nós só estamos aqui nesta noite por causa de uma única pessoa, que não é o Cassiano, é o evangelista. Nós estamos aqui por causa, não estamos aqui por causa do pastor Freitas, que é o presidente. Nós não estamos aqui por causa de nenhum de vocês. Nós estamos aqui unicamente por causa de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Primeiro dom, a primeira dádiva que ele concede, conforme Efésios, ou Tito, capítulo 2, versículo 11, que nós lemos aqui, que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Primeira dádiva que ele concede é a salvação. Segunda dádiva que ele nos dá de presente é o Espírito Santo para morar dentro de nós. Aleluia. Terceira dádiva que ele nos dá são os dons espirituais. A quarta dádiva vão os dons ministeriais, os dons de socorro. Veja como Deus abençoou a sua igreja. E dentro desses dons, como do capítulo 12 de 1 Coríntios, sabe lá comigo? A gente volta já, estamos amarrando aqui. Vocês estão entendendo, então? Amém. Não está dando para confusão não, né? Dentro dos dons, nós temos dons espirituais que são dados para a igreja. Capítulo 12, versículo de número 1, a mesma expressão, Paulo diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou falta de conhecimento, falta de saber, a respeito dos dons espirituais. Sabeis que outrora, quando erais gentios, que deixáveis conduzir aos ídolos mudos, segundo éramos guiados, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo diz maldição, Jesus, ou anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um a fim, visando um fim proveitoso. E aqui nós vamos voltar daqui a pouco, capítulo 4. Qual é este objetivo dos dons? Aí você diz, os dons é primeiro, línguas estranhas. Depois aqueles 9 dons que são dados para a igreja. Mas você sabia, olha para cá, que os obreiros são dons dados à igreja? O pastor é um dom dado para a igreja, o evangelista, o profeta, o doutor. Deus concede também esses dons para a igreja. E veja só, ele diz que a manifestação do Espírito é dada visando um fim proveitoso. Porque um é dada, nesse caso, os dons espirituais que eu estou falando, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E aí teria um outro estudo para você saber o que é a palavra de sabedoria. A outro, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, segundo o mesmo Espírito, a fé. E aí nós vamos para os tipos de fés. Fés. A fé natural, a fé salvífica, a fé como o fruto do Espírito, e a fé agora como um dom. Esta fé aqui é uma fé mais poderosa do que qualquer outra fé, uma fé natural. Pastor, tem fé natural? Tem. É aquela fé que todos nós temos por intuição. Fé em Deus, daqui a pouco eu chego em casa. E chega, não chega? É uma fé natural. Amanhã de manhã, fé em Deus, eu vou trabalhar, né, irmão? E vai trabalhar. Com fé em Deus, eu vou para casa e volto sem morrer de morte. Não é verdade? E chega em casa. Chega em casa. Então, esta fé é natural. Pastor, mas e aí alguns que morrem porque não tem fé? Não, não significa isso. Quando morre é que chega o tempo. Não tem que ter esse negócio. Chegou a hora, chegou o tempo. A fé, na verdade, é um elemento, nesse caso, dado ao ser humano, que nos
move para frente, nos move a fazer coisas. Então nós temos a fé natural como uma confiança de que vai acontecer isso, vai dar certo. A fé salvífica, lembra o que diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9? Mas pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. Veja como a Bíblia Sagrada é muito interessante para a gente fazer essas conexões. Bom, aí a Bíblia Sagrada vai continuar. Ao outro mesmo Espírito, os dons de curar, que não é somente cura para o câncer, para o AIDS, para o aleijado, para o cego. A palavra está no grego, do plural, como está no português também, dons de curar, porque para cada tipo de doença, o Senhor tem um tipo de cura também. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ainda é glória. Aleluia. Então, quando alguém está enfermo, não se desespere. Eu lembro de um corinho que a gente cantava muito tempo atrás e eu ouvia muito da Deus e Amor, né? E ele finalizava dizendo: conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Quem lembra desse corinho? Alguém lembra aí? Do seu tempo? Do meu tempo. E esse corinho traduz exatamente o que é que essa questão aqui de dons de curar está falando para nós. Que o Senhor, Ele conhece cada situação do nosso corpo. Agora mesmo eu fiz hoje à tarde foi uma ressonância, ontem a minha mãe fez uma tomografia, hoje recebi o resultado, apresentou alguns detalhezinhos que a médica precisa dar uma olhada.